Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Posso falar com vocês nessa tarde sobre uma reflexão que Deus trouxe para mim nesta tarde, na verdade, durante o dia, que está lá em Romanos 12. Em Romanos 12, fala exatamente assim, ó. No título ou na epígrafe significa a mesma coisa. Tanto título e epígrafe significam a mesma coisa. Consagração a Deus, humildade e exercício de dons e das funções. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa para Deus um culto racional? É um culto inteligente. É um culto inteligente. É um culto com entendimento de quem é Deus para nós e de quem somos nós para Deus. E o que Ele fez por nós. Todas as vezes que nós vamos prestar um culto a Deus, nós temos que ter na nossa cabeça claro e evidente o que Cristo fez por nós. Às vezes a pessoa fala assim: Diaconisa Kelly, o culto hoje não foi muito bom. Não é, irmãos, que o culto não foi bom. É que o culto que nós levamos a Deus não foi bom. Porque Deus não está lá para trazer culto a nós, mas sim nós para levarmos culto a Deus. Então, se o culto não foi bom, irmãos, é porque o que nós tínhamos para dar para Deus não foi bom. Ele exige de nós que nós trabalhemos com fé e com inteligência. O que é trabalhar com fé e com inteligência? É trabalhar com um raciocínio e não trabalhar com emoções. Uma coisa que nós lembramos sempre aqui, nós irmãos, estamos sempre em discussão, é que estamos aqui para fazer as coisas para Deus e não para o homem. Porque se nós olharmos para o homem, automaticamente nós vamos perdendo a nossa força, nós vamos desanimando, nós vamos nos entristecendo. Então nós aprendemos que não temos que olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Se não veremos homens como nós somos e afundaremos juntamente com eles no buraco. Se nós olharmos para a frente, veremos o pastor, que também é um homem limitado, cheio de limitações e fraquezas e pecados, e juntamente cairemos no buraco junto com ele. Se nós olharmos para trás, nós veremos tudo aquilo que fazemos de errado e que há uma atração muito forte no mundo espiritual, porque o pecado em si ele é muito bom, o que não é bom é a consequência, e nós corremos um grande risco de virar uma estátua de sal, como foi com a mulher de Ló, e não conseguimos voltar para Deus. Então, a fé inteligente, ela exige que a adoração e todo o serviço prestado a Deus seja inteligente, sem confusão e sem bagunça. Cada um no seu quadrado. E se nós fizermos algo que não faz parte da nossa alçada, que nós venhamos fazer para Deus. E não para depois jogar na cara ou coisas assim, porque Deus não trabalha na bagunça e nem aonde há desorganização. Nós conversamos muito sobre Jesus aqui. Graças a Deus, essa safra de irmãos que está agora conosco, nós amamos falar de Deus. Em vários momentos, em dados momentos, nós paramos e começamos a falar de Jesus e falar de várias questões, de como seria, de como nós achávamos. Que pena que nem sempre é assim, mas glórias a Deus, aleluia, agora está uma comunhão muito boa e nós já entendemos que tudo que nós fazemos aqui é para a adoração do Senhor Jesus, sem bagunça e sem confusão, com reverência, com temor e disciplina. Então nós somos disciplinados. Aqui é uma escola, é uma infantaria, é um lugar onde nós somos disciplinados e ensinados a todo momento de como servir a Deus. E servir a Deus não é de qualquer maneira. Se o pastor separa mim ou separa você para o corpo de obreiros, sabendo que boa obra almeja aquele que almeja o episcopado, mas se não é o teu sonho
que você ou eu seja transparente, chegamos ao nosso pastor e falamos: pastor, não quero ser separado para o corpo de obreiros. Mas se nós aceitamos ser separados para fazer a obra de Deus, que seja sem bagunça, sem confusão, com reverência, com muita disciplina, inteligência e temor a Deus. O Senhor não nos obriga a fazer nada para Ele. Até porque nós já falamos e já conversamos em outros vídeos em relação a isso, que se eu fizer, Ele é Deus. Se eu não fizer, Ele continua sendo Deus. Se eu buscar fazer a vontade de Deus, Ele vai ser Deus. Se eu não quiser fazer a vontade de Deus, Ele continuará no trono de glória dele sendo Deus. Mas se nós fazemos isso, nos propondo a servi-lo e adorá-lo, não há melhor lugar para semear do que na obra de Deus. As dificuldades, elas virão. Mas não podemos trabalhar com a mente e nem com as emoções, e sim com a nossa fé. Quem trabalha com a fé não trabalha em cima daquilo que vê, trabalha sobre aquilo que acredita. E Deus, Ele é muito bom. Quando a gente pensa que não, quando a gente pensa que não está aguentando mais, Deus, Ele vem com escape na minha vida e na sua. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês e para mim nesta tarde. Trabalhar com o nosso intelecto somente na direção do Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele vai separar, Ele vai tirar pessoas do nosso convívio, porque são pessoas que não estão na mesma direção, não estão no mesmo intuito de adorar a Deus. Não são o trigo, são o joio, são pessoas que não são convertidas a Deus, que estão aqui muitas vezes, ou na igreja, ou no trabalho, não estou falando somente aqui, para trazer apenas confusão e confundir aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus. Porque essa é a intenção do filho do maligno. É somente confundir, trazer a dúvida no nosso coração. Porque o crente, ele é sim ou não. O não sei, o mais ou menos, a dúvida já não é do Filho de Deus. Nós confiamos muito em Deus. E sabemos que o Altíssimo, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles não deixam a Deus em momento algum. Independente da circunstância, nós temos vivo e claro no nosso coração o que é Deus, o que Ele está fazendo na nossa vida, o que nós somos para Deus. E aos poucos estamos entendendo com cada vez mais clareza aonde Ele quer que nós cheguemos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que muitos são os planos do homem, mas a última palavra vem de Deus. Que não podemos seguir a Deus no nosso intelecto, porque tem caminhos que para nós parece ser certo, mas o fim deles é caminho de morte. Então que nós possamos adorar a Deus de forma consciente e sincera, porque Deus, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. E Ele sabe quem está buscando a Ele em verdade e em espírito. E aqueles que não abrem mão de ter um relacionamento com Ele. E para nós mantermos esse relacionamento com Deus, nós precisamos de oração, de busca, de renúncia. Tomaremos muitas pedradas, sim. Mas eu vou falar algo para você, para terminar meu raciocínio por hoje. Porque Deus já tem nos dado o pão. O pão, pelo menos a porção. A minha porção, pelo menos eu já comi. Eu espero que você tenha comido a sua parte também, nessa tarde. Você já viu alguém atirar pedra numa árvore que não tem fruto? Qual seria o objetivo de tacar pedras numa árvore onde não tem fruto? Para cair a folha? Para comer a folha? Então, pedrada, irmão, só toma aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus. Porque é assim que nós seremos moldados, blindados, com nossos caráteres moldados diante a vontade de Deus.
Nossos sonhos são os sonhos de Deus. Tudo que nós imaginamos é imaginar as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra. Se vier, amém. Se não vier, amém também. A nossa preocupação está 100% voltada com a igreja. A igreja ela não tem ajuda governamental. Então nós temos que orar para que Deus abra portas, abra janelas, mova corações ao nosso favor para que esse trabalho não feche. Se você quiser depois de uma forma particular, eu até passo o Pix para que você possa estar ajudando a essa obra maravilhosa que é fazer a obra de Deus. Ah, mas quanto que você quer, diaconisa Kelly? R$1.000? Não. Se você quiser fazer um Pix de 50 centavos, já vai estar ajudando a obra. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Na palavra de Deus, falava sobre os fariseus, que quando eles estavam no final do culto, próximo de tirar os dízimos e as ofertas das alçadas, tinha fariseus que eles pegavam aqueles sacos enormes de moeda e eles vinham lá do fundo arrastando aquele saco para fazer barulho, para todos verem que eles tinham aquela montoeira de moeda para dar a Deus, para ofertar a Deus. Mas também nessa mesma passagem fala de uma viúva que ela estava muito envergonhada, porque ela mexeu num bolso, não tinha nada, ela mexeu no outro bolso, só tinha 2 moedinhas, e ela virou para Deus e disse: mas Senhor, eu só tenho essas 2 moedas, mas é tudo que eu tenho, então eu oferto de todo o meu coração. E nesse entendimento, nessa reflexão que nós fazemos, nós entendemos que Deus ele se alegrou muito mais na oferta dessa viúva, porque é relatada essa história na Bíblia, do que dos fariseus. Porque o fariseu ele deu aquilo que sobejava, o fariseu ele deu aquilo que sobrava, aquilo que para ele não ia fazer falta nenhuma. Agora a viúva não, a viúva ela deu o que tinha de melhor, ela deu tudo que ela tinha. Mas irmã Kelly, eu não tenho nem 50 centavos para fazer um Pix. Então ore. A palavra de Deus fala que não há nada melhor do que uma oração. Que fala que muito pode, né? Muito alcança a oração de um justo. Que ela muito pode em seus efeitos. E adorar a Deus não é só com muito. Adorar a Deus não é o ato de cantar na igreja, de louvar. Vai muito além disso. Adorar a Deus é a forma que eu vivo para agradar o Senhor Jesus. Eu posso estar adorando a Deus, lavando a louça. Eu posso adorar a Deus limpando a casinha do cachorro. Eu posso adorar a Deus limpando a igreja. Eu posso adorar a Deus sendo um ótimo funcionário onde eu trabalho. Eu posso adorar a Deus da forma que eu me direciono às pessoas. Não é verdade? Não é tão bom você comprar um pãozinho e a pessoa que vai te atender, ela te receber com um sorriso no rosto, dizer bom dia, a paz do Senhor, né? O que você deseja? Um pãozinho? Vou te dar, amada, um pãozinho abençoado, você vai levar para tua casa agora. É tão bom ter palavras positivas, mas nós estamos num mundo negativo, não um mundo negativo, onde as pessoas estão negativas. As pessoas elas não estão felizes e elas querem estornar isso para outra pessoa. E não temos esse direito. Não temos esse direito. A história é muito grande, agora não daria tempo para mim contar para você, mas eu fiquei sabendo de uma história onde um pastor, ele fez um culto avivadíssimo, e esse culto teve batismo, teve almas que aceitaram a Jesus, teve irmãos que foram batizados em espírito e falavam em línguas e coisas e tal, e aí aquele movimento, aquela coisa maravilhosa da parte de Deus. E no final do culto, ele atendia as pessoas, né? Para fazer uma conversa, dar um auxílio, dar uma direção para as pessoas que estão da igreja. Só que nesse dia em específico, ele falou para a igreja, falou, hoje eu não vou atender ninguém depois do culto. E aí ninguém ficou assim, todos ficaram sem entender. Porque o pastor é uma pessoa que ele tem prazer em viver dentro da igreja.
Então, depois do culto, ele ficava aproximadamente 3, 4 horas dando auxílio, respaldando aquele povo. E naquele dia em específico ele não ia fazer aquilo. E aí perguntaram para ele, mas por que, pastor, o senhor não vai ficar todo dia? O senhor fica, o senhor dificilmente, o senhor falta, o senhor, pelo que eu me lembro, nunca faltou. Ele disse assim, não, meus filhos, estou falando aqui da tribuna diante de toda a igreja. Não vou dar nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de direção espiritual hoje, porque eu estou indo velar o meu pai que acabou de falecer. A igreja ficou aproximadamente 2 a 3 minutos em silêncio, porque como que uma pessoa tem uma maturidade espiritual a ponto de fazer um culto tão avivado, em falar que Jesus cura, liberta, salva, perdoa, ainda leva para morar no céu. Pessoas aceitando Jesus, o movimento acontecendo. Nós somos pentecostais, você sabe. A gente ama, a gente gosta do movimento. E ele estava prestes de enterrar o próprio pai. Então é muita maturidade em separar as coisas. Instituição é uma coisa, minha casa é outra coisa, igreja é outra coisa. Meu trabalho secular é outra coisa. Eu não posso misturar as coisas. Eu tô com raiva, briguei com meu esposo, eu não vou abrir a igreja. Então, se na igreja tiver 100 membros, vai ficar 100 pessoas esperando lá do lado de fora, até todos entenderem que eu não vou fazer o culto daquele dia. E mesmo que tivesse uma pessoa apenas, eu vou deixar uma pessoa esperando. Sem abrir a igreja porque eu não estou bem com o meu marido? Isso não existe. A palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo todo e toda a sua riqueza. E é essa maturidade espiritual que eu tento buscar todos os dias, que eu ensino para os meus irmãos, que a partir do momento que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo muito com o meu pastor também. Que ele é um homem que dificilmente ele fala dos problemas dele pessoal, porque ele sabe dividir as coisas. Isso é um culto racional. Já vi pastor fazer culto com dor de cabeça, já vi pastor fazer culto com febre, já vi pastor fazer culto com um aluguel atrasado, sem mistura dentro de casa, sem ter o que comer, pastor fazer culto com um aluguel para ser pago, pastor para fazer culto em N situações essas que eu vou confessar para vocês que eu não teria maturidade espiritual ainda para fazer isso, porque eu estou me preparando. Porque nós temos que ser vasos de honra e não de desonra. Os filhos da luz temos que ser diferentes, temos que ser diferenciados. Às vezes tem uma briga, a pessoa fala, não, pega o pau, taca mesmo, pega uma faca agora, enfia mesmo. Pisa no pescoço dele, chuta a cabeça dele. Nós não podemos ser assim, não podemos nos moldar a esse mundo. Nós estamos aqui, não fazemos parte daqui. Nós temos que ser pacíficos, temos que ter palavras de paz, de esperança, né? É isso que Deus nos espera de nós. É ter o culto racional, é cultuá-lo sim na igreja, mas trazer também a presença dele para fora da igreja. Tem pessoa que cultua Deus, como eu muitas vezes já fiz, cultua Deus que é uma maravilha, mas chega em casa é um inferno. Então Jesus ficou aonde? Da porta para fora? Não, Jesus tem que morar com a gente. Irmã Keila, mas eu tenho dificuldade ainda de fazer essa divisão. Então fique quieto, fique em silêncio. Tem uma frase que minha avó sempre falava para mim. Se você não tem o que falar, filha, fica quieta. É melhor do que falar besteira. Irai-vos, mas não pequeis. Amém? Eu estou muito feliz, fico muito feliz em falar com vocês. Fico muito feliz de vocês estarem me acompanhando. Estou muito feliz de eu poder ajudar pessoas também que estão passando pelo mesmo processo do que eu. Se preocupe com a sua saúde mental, tá bom? Psicológica, material também, mas com a sua saúde mental. Busque estar ligado sempre com Deus. Tudo que for resolver, pergunte para Deus, porque se tudo que nós fôssemos resolver, nós perguntássemos para Deus primeiro, nós erraríamos muito menos, né? Ame os que estão à sua volta, cada um com a sua diferença. Todos nós estamos num processo de crescimento espiritual, né?
E procura praticar. Ai, irmã Kelly, mas eu não consigo praticar os 10 mandamentos. Só consigo praticar um. Então pratique esse um. Não fica preocupado em praticar os 10. Aos poucos você vai vai amadurecendo, como a alva que vai brilhando, até o dia ser perfeito. E não esqueça, tanto que você é importante para Deus. Você pode não ser importante para as pessoas. Ser louco, ser fanático, ser chato, ser quadrado, ser antiquadro, né? Mas para Deus nós somos muito especiais, tá bom? Beijo no coração. Que Deus tire toda a carnalidade, né, deste vídeo e que Ele possa ministrar no teu coração somente aquilo que o Espírito Santo de Deus quis trazer ao teu coração, né? E guarde o contato. Guarda o contato com o Senhor Jesus, tá bom? Beijo no coração. Ficar com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, se Ele assim permitir.